Dizem que o ouro tem um brilho próprio, mas o de John Davison Rockefeller nasceu da escuridão. Antes de se tornar o filantropo de cabelos brancos que distribuía moedas para crianças, ele foi o predador mais implacável que o capitalismo já conheceu. Esta não é a história do sonho americano. É a história de como um homem estrangulou o mundo para possuí-lo. A escuridão de John começou em casa. Seu pai, Big Bill Rockefeller, era um vigarista itinerante que se passava por médico surdo-mudo para vender elixires falsos contra o câncer. Bill costumava dizer: "Eu trapaceio meus filhos sempre que posso. Quero torná-los espertos." John aprendeu a lição. Ele não herdou apenas dinheiro, herdou a ausência de escrúpulos. Enquanto o pai fugia de acusações de crime e bigamia, o jovem John contava cada centavo, transformando a frieza em sua maior arma. Ele queria aniquilar. Em 1872, ocorreu o que ficou conhecido como o Massacre de Cleveland. Em menos de 4 meses, John engoliu 22 de seus 26 concorrentes. Como? Através de acordos secretos e ilegais com ferrovias para arruinar os rivais. Ele os cercava, cortava seus suprimentos e esperava que implorassem por misericórdia. Quando eles quebravam, ele comprava os restos por uma fração do valor. Ele chamava isso de ato de misericórdia. O mundo chamava de tirania, mas o brilho da Standard Oil também escondia o sangue. Em 1914, nas minas da família Rockefeller em Ludlow, trabalhadores em greve exigiam condições humanas. A resposta de Rockefeller não foi a negociação, mas a força bruta. A Guarda Nacional, paga pela empresa, abriu fogo contra o acampamento de tendas e depois o incendiou. No dia seguinte, entre as cinzas, foram encontrados os corpos de 11 crianças e 2 mulheres asfixiados e queimados. Enquanto o país gritava de horror, Rockefeller permanecia em seu escritório, imperturbável. No final da vida, o Mefistófeles de Cleveland tentou comprar sua entrada no céu. Ele gastou centenas de milhões em fundações e medicina, mas muitos dizem que a caridade era apenas a última estratégia de relações públicas para apagar o cheiro de querosene e morte de seu legado. Ele morreu como o homem mais rico da história moderna, mas tão odiado que precisava de guardas armados para caminhar em suas próprias propriedades. John Davison Rockefeller provou que com crueldade suficiente é possível moldar a civilização à sua imagem. Ele não apenas construiu um império, ele desenhou o sistema em que vivemos hoje. Mas a pergunta que permanece no escuro é: qual é o preço da alma de um homem que decidiu ser dono do mundo? A chamada queda dos Rockefeller não foi um colapso repentino ou trágico, mas um processo gradual de perda de concentração de poder econômico e político ao longo do século XX. A família ganhou enorme influência com John D. Rockefeller e a Standard Oil, que no final do século XIX controlava grande parte do petróleo nos Estados Unidos. Esse domínio, porém, provocou forte reação pública e governamental. Em 1911, a Suprema Corte determinou a divisão da Standard Oil com base nas leis antitrust, o que marcou o fim do monopólio e simbolizou o início do enfraquecimento do poder centralizado da família, mesmo que muitos herdeiros tenham continuado extremamente ricos por meio das empresas resultantes. Ao longo das décadas seguintes, o contexto econômico mudou. A economia americana se diversificou, surgiram novas indústrias e outros grupos empresariais passaram a disputar influência. Diferentemente da primeira geração, os Rockefeller passaram a atuar menos como magnatas industriais e mais como investidores, filantropos e figuras públicas. Isso significou uma presença menos visível no controle direto de setores estratégicos, ao mesmo tempo em que o poder econômico passou a ser mais distribuído entre grandes corporações e mercados financeiros globais, reduzindo o peso de uma única família. Além disso, houve uma mudança cultural importante. A riqueza extrema concentrada em famílias passou a ser vista com mais desconfiança e o Estado ampliou regulações, impostos e mecanismos de controle. Os Rockefeller continuaram relevantes por meio de fundações, universidades, museus e atuação política, como no caso de Nelson Rockefeller, mas já não exerceram o mesmo domínio econômico
que caracterizou a era da Standard Oil. Assim, mais do que uma queda no sentido clássico, o que ocorreu foi uma transição de um poder quase monopolista para uma influência diluída, compatível com um capitalismo mais regulado e complexo.